Do público, este é o P24. Em ano de decisões, estas são as previsões dos editores do Público para 2024. 2024 chegou e com ele muitas decisões para tomar. Podemos até ter uma sensação de déjà vu. Há 2 anos o ano arrancava com umas legislativas antecipadas e o resultado de maioria absoluta socialista fazia prever 4 anos de estabilidade política. Mas entre casos e casinhos, o governo socialista acabou por não resistir a uma investigação sobre corrupção a envolver o chefe do gabinete do primeiro-ministro e o seu melhor amigo e caiu. Por isso, os portugueses voltam às urnas em 2024 e 2 vezes com um intervalo de apenas 3 meses entre legislativas e europeias. Com ameaças de recessão a pairar, os primeiros dias do ano são de um país em suspenso, à espera de um governo que consiga resolver as várias turbulências que vêm de 2023. No resto do mundo também há muitas decisões em cima da mesa a serem tomadas no meio de muita incerteza, com 2 guerras a decorrer à porta da União Europeia. E no capítulo do clima aguardam-se decisões importantes para travar o aquecimento do planeta que já estamos a sentir. Esperam-se também muitas novidades no espaço e no campo da inteligência artificial, sempre em braço de ferro com a ética. Por fim, há eventos desportivos para acompanhar e para nos ajudarem a escapar aos desafios do dia-a-dia. Neste P24 ouvimos as antevisões do ano possíveis, no meio de tanta incerteza, pelos editores do Público. Bem-vindos ao novo ano, eu sou Inês Rocha e este é o P24. Começamos por ouvir Leonete Botelho com a antevisão do ano político. O ano 2024 promete ser um dos mais entusiasmantes e excitantes anos políticos pelo menos deste século, com umas eleições legislativas antecipadas a 10 de março, com que ninguém podia adivinhar há uns meses atrás, e um desfecho completamente imprevisível. Vamos ter, de facto, muitos meses, não só com uma campanha eleitoral muito aguerrida que se adivinha, com 6 líderes novos em 8 partidos com assento parlamentar, ideias novas, rostos novos, guerras novas seguramente, mas o mais importante acontecerá até depois de 10 de março, em que terá que haver uma engenharia política no Parlamento, em que ninguém adivinha que vai haver uma maioria absoluta, em que depois serão provavelmente alguns meses até haver uma definição e provavelmente uma redefinição do panorama político português. Na sociedade, as previsões em várias áreas por Natália Faria. Na saúde, o ano deverá arrancar de forma suave, porque o contador das horas extraordinárias dos médicos volta ao zero, isto é, cada médico entra em 2024 com um plafond de 150 horas para o serviço extraordinário, o que promete normalizar o funcionamento das urgências até perto de meados do ano. Mas os problemas de fundo estão para durar e falta saber, desde logo, o que é que o atual governo em gestão fará com a promessa de aumentos salariais, se vai ou não optar pela portaria de extensão dos aumentos a todos os médicos, e se for este o caso, o mais provável é que a turbulência na saúde se mantenha, se não for este o caso. Em 2024, os utentes deverão começar a sentir as mudanças que vêm sendo pensadas pela direção executiva do SNS, nomeadamente o fim do sistema de porta aberta nas urgências, onde passarão a entrar apenas os doentes previamente referenciados. A incógnita é até que ponto estas mudanças, que passam também pela limpeza das listas dos médicos de família, se irão traduzir ou não num aumento de eficácia na resposta do SNS. Na área da justiça, teremos como pratos fortes o julgamento que avaliará as responsabilidades criminais no colapso do Banco BES, o maior processo da justiça portuguesa, e na Operação Marquês, 10 anos depois da detenção de José Sócrates, ficará mais clarificada a dimensão do julgamento, ou julgamentos que o ex-primeiro-ministro deverá enfrentar e por quantos queremos terá de responder. Em 2024, e ainda no campo da justiça, deverá arrancar também o julgamento da Operação Lex, em que o ex-juiz Rui Rangel e Fátima Galante respondem pela acusação de venda de sentenças. Na educação é difícil prever se teremos ou não um ano mais pacífico nas escolas, porque tudo dependerá na prática do que o governo, que vai sair das eleições do dia 10 de março, decidirá fazer com a recuperação do tempo de serviço, os famosos 6 anos, 6 meses e 23 dias. Nuno Montenegro, do lado do PSD, já veio dizendo que fará a recuperação integral deste tempo de
serviço, mas de uma forma faseada ao longo de 5 anos, desde que possível ou execuível. Já Pedro Nuno Santos, do lado do PS, assume, nomeadamente na entrevista que deu ao público, uma postura mais cautelosa, dizendo que a medida será alvo de negociação no quadro dos objetivos da política orçamental e de contas públicas, não se comprometendo de todo com a ideia de que a recuperação integral será feita durante os 4 anos da legislatura. Ainda no tocante às escolas, poderá haver em 24 alguma convulsão decorrente da obrigatoriedade dos professores que se candidataram à vinculação dinâmica terem agora de concorrer a todo o país, com uma forte probabilidade de ficarem colocados longe de casa, já que as maiores carências de professores estão nas regiões de Lisboa e do Algarve. E, claro, o velho problema da falta de professores, que muito provavelmente continuará a agudizar-se. Convém lembrarmos que em outubro de 2023, 40 mil alunos continuavam sem professor. Do lado da Igreja Católica, 2024 deverá marcar o desfecho de uma revolução que está a acontecer em sordina e que resulta da consulta aos católicos de todo o mundo. O resultado desta consulta deverá ser objeto de decisão na etapa final do sínodo sobre a sinodalidade, marcado para outubro de 24, e de onde poderão sair mudanças doutrinais nas velhas questões fraturantes da Igreja Católica, as que se relacionam com a ordenação de homens casados, o fim do celibato obrigatório e a ordenação de mulheres, se não como sacerdotisas, pelo menos como diaconisas, isto claro assumindo que a saúde do Papa Francisco não o afastará de funções antes dessa data. Na economia, Pedro Ferreira Esteves. 2024 será definido por 3 temas essenciais na economia. Para começar, o Orçamento de Estado de 2024 entrará em vigor e terá um alívio fiscal que terá efeito nos orçamentos familiares dos portugueses. Por outro lado, as eleições poderão mudar o rumo de algumas das políticas do governo na economia, em particular não só a questão da descida de impostos, mas também no que diz respeito a algumas das bandeiras do governo PS na agenda do trabalho digno, no acordo de rendimentos ou até mesmo na política de habitação. Na economia propriamente dita, as ameaças de recessão continuam a pairar devido à política de juros, de subida de juros agressiva dos bancos centrais, do BCE, e 2024 dirá se essa política está a ser bem sucedida e se as economias vão de facto arrefecer ao ponto de os juros começarem a baixar e poder haver uma inversão da política monetária do BCE. E na secção local, Ana Fernandes. Muito do que se perspectiva para o ano que vem, no que às cidades e território diz respeito, são questões que vêm de trás e se prevê que continuarão a marcar a atualidade. Desde logo a habitação, a que muitos não conseguem aceder por causa dos elevados preços. Além de fatores económicos que explicam esta situação, ainda há a pressão do turismo. Mas já existem algumas tentativas para condicionar o alojamento local. Não há nenhuma para os hotéis, que geralmente transformam prédios inteiros. Mas há sinais positivos, porque está a haver um grande investimento público em alojamentos a preços acessíveis, ou que estão em curso, ou que têm que estar rapidamente no terreno para se aproveitar os fundos do PRR. Outra questão que vem de trás e continuará todo este ano é o caos que se vive nas cidades com congestionamento automóvel. Em parte, a culpa é das obras que decorrem nas grandes urbes. Mas isso não explica tudo. Continuamos demasiado agarrados ao carro. Depois da pandemia não voltámos ao transporte público. É claro que tem que haver resposta do transporte público, mas isto é uma pescadinha de rabo na boca. Se os autocarros não andam, ninguém os escolhe. Vai-se para os carros. Cria-se mais congestionamento. Mas está a haver grandes investimentos em transporte público, que demorarão a estar no terreno. Mas tem que haver uma mudança de mentalidades e os decisores têm de pensar e decidir o território também tendo em conta as necessidades de deslocação. No resto do mundo, Ivo Neto faz as suas apostas. Em primeiro lugar, é muito difícil perspectivar o que vai ser 2024, mas há 3 pontos que serão essenciais. O primeiro é o desenrolar da guerra na Ucrânia, que eu não acredito que vai chegar ao fim em 2024, mas os próximos meses já serão decisivos para percebermos o que é que foi o inverno e o que é que vai ser o inverno para as forças ucranianas depois de uma contraofensiva que não teve o impacto que se esperava no terreno, e também a parte diplomática, onde a Ucrânia continua à espera do desbloquear dos apoios tanto dos Estados Unidos como da União Europeia, que eu acredito que terão luz verde. Depois do conflito no Médio Oriente, onde a pressão dos Estados Unidos perante Israel deverá ter resultados, Israel vai ter que abrandar a sua ofensiva, não acredito que o conflito também chegará ao fim, até porque há um fator muito importante que é o fator Netanyahu, e será aí o início do fim ou do abrandar deste conflito, porque a pressão está a aumentar, a pressão vai aumentar
aumentar ainda mais e Netanyahu acabará, acredito eu, por não resistir a toda esta pressão que tem sido feita à cabeça pelos Estados Unidos. E o último ponto são as várias eleições que acontecem um pouco por todo o mundo. Teremos as eleições europeias, em que muitos partidos de extrema-direita e partidos anti-Europa entrarão com deputados, e isso vai alterar todo o complexo das políticas europeias, e também as eleições nos Estados Unidos, que vão novamente opor Biden a Trump, e onde Trump para já lidera as sondagens, mas eu acredito que Biden acabará por ganhar as eleições com o apoio, muito do apoio das minorias que Trump tem hostilizado nas últimas semanas. No ambiente, ouvimos Cláudia Carvalho Silva. O ano de 2023 já foi um ano de recordes climáticos. Foi o ano mais quente da história humana, desde que há registros, e assistimos a uma série de catástrofes naturais que foram agravadas pelas alterações climáticas. Foram incêndios, secas, tempestades, inundações. Houve uma diminuição histórica do gelo marinho na Antártida, temperaturas recordes nos oceanos. A lista é longa. Para o ano que vem, nada é certo, mas 2024 pode seguir esta tendência de quebrar recordes de temperatura, sobretudo tendo em conta que o fenómeno El Niño, que é o aquecimento anormal das águas do Pacífico, que condiciona o clima a nível global, e este fenómeno deve prolongar-se nos próximos meses. E as temperaturas já estão mais elevadas por causa da crise climática, e este fenómeno, que é natural, acentua e exacerba ainda mais esse aquecimento. Os cientistas até já têm dito que 2024 pode ser ainda mais quente do que foi 2023. Para 2024 espera-se ainda que esteja concluído o Tratado Global para travar a poluição de plástico, e a nível europeu é possível que saibamos nos próximos meses qual será realmente a nossa meta de redução de emissões para 2040, e as eleições europeias do ano que vem também poderão ser um grande teste ao futuro do Pacto Ecológico Europeu. Na ciência, Teresa Firmino. O ano de 2024 reserva-nos muitas novidades no espaço. A NASA vai regressar à Lua ao fim de 52 anos. A última missão do programa Apollo foi em 1972 e agora, em maio de 2024, vai voltar a pôr seres humanos, astronautas, em órbita da Lua. Não vão ainda à lunar, mas a tripulação estará 10 dias em órbita da Lua. A Lua continuará a despertar muito interesse em 2024. A NASA quer voltar a pôr também uma sonda no Polo Sul. O Reino Unido também quer fazer o mesmo. E ainda continuando no espaço, a Europa vai voltar a ter um foguetão a descolar, o Ariane 6. Será o voo inaugural. Tem estado sem lançamento de foguetões desde julho de 2023, que foi o último voo do Ariane 5. Em Portugal, o espaço também será novidade. A ilha de Santa Maria, nos Açores, poderá vir a ter finalmente aterragem de veículos que estão a reentrar na atmosfera da Terra. É uma promessa do governo. Descendo à Terra, na Europa será inaugurado um supercomputador capaz de 1.000 milhões de operações por segundo. O seu nome é Júpiter e será um dos 3 supercomputadores deste género a nível mundial. Por fim, esperamos que o mundo da ciência nos traga muitas surpresas, muitas descobertas inesperadas e surpreendentes. Na cultura, ouvimos Inês Nadais. Há uma palavra inevitável quando se contempla o ano de 2024, eleições. Do resultado das eleições de 10 de março dependerá a reforma das tutelas do património cultural, que entra em vigor a 1 de janeiro. Não sabemos neste momento qual é a sensibilidade da direita em relação às mudanças que o atual ministro Pedro Adão e Silva empreendeu nesta área. Não sabemos também no capítulo do apoio às artes se um governo liderado pelo PSD não terá tendência a reduzir substancialmente a dotação orçamental desta área, que costuma ser uma fronteira tradicional entre a esquerda e a direita portuguesas. No limite, não sabemos sequer se depois de 10 de março continuará a haver Ministério da Cultura, uma vez que a tendência tem sido os governos liderados pelo PSD rebaixarem este Ministério à categoria de Secretaria de Estado. A nível internacional, vamos ver quais são os efeitos da greve de atores e de argumentistas que marcou Hollywood este ano, e veremos também quais são os desenvolvimentos no terreno da inteligência artificial, com as correspondentes discussões sobre autoria e empregabilidade. E acho que isto é um mote interessante após um ano em que nós vimos o John Lennon e o George Harrison ressuscitados para uma nova canção dos Beatles.
E por fim, no desporto, ouvimos Jorge Miguel Matias. Então, o ano de 2024, em termos desportivos, vai ficar marcado, como é óbvio, pela realização dos Jogos Olímpicos, em Paris. Um evento em que, desde logo, se destaca a cerimónia de abertura, que pela primeira vez se vai realizar fora do Estádio Olímpico, vai ser nas ruas de Paris, junto ao Rio Sena, e portanto uma competição que promete muito espetáculo e onde Portugal vai tentar obter, como é óbvio, medalhas e bons resultados desportivos. E antes destes Jogos Olímpicos, pelo Europeu de Futebol, onde também Portugal já marca presença. Conhece desde já 2 adversários que estarão no seu grupo, a Turquia e a República Checa, e ainda espera pelo terceiro adversário do grupo. Portugal vai tentar chegar pela segunda vez a um título europeu de futebol. Vamos ver como corre. Este P24 teve os contributos de editores das várias secções do Público. A edição foi feita por mim, Inês Rocha. E é tudo por hoje. A equipa do P24 deseja-lhe um excelente ano. Nós voltamos amanhã com mais um episódio.